Vídeo aula 7. Metodologia de desenhos técnicos e cotas e dimensionamento. Vimos na aula anterior sobre escalímetro e a leitura de suas escalas, e nesta vamos tratar de como desenhar uma figura geométrica, metodologia do desenho técnico, e como informar as medidas desta figura geométrica, sistema de cotas e dimensionamentos. São 3 conteúdos diferentes, mas que o conhecimento de um depende do conhecimento do outro. Ao desenhar uma figura geométrica, é necessário que se observe em qual escala será o desenho, por onde começar esse desenho e como finalizá-lo com informações escritas. Então, uma vez definida a escala que se vai desenhar, é preciso ter uma referência no formato para darmos início. Esta referência pode ser achada no meio do formato, que já deve estar com seu carimbo desenhado, usando a interseção das 2 diagonais, isto quando for apenas um desenho e queremos centralizá-lo. Outro modo é obtendo previamente eixos verticais e horizontais de distâncias pré-estabelecidas e usar seus pontos de interseção como referência de cada figura a ser desenhada. Já perceberam que este é o caso de vários desenhos em um só formato, não é? Uma vez definida a referência do desenho no formato e a escala a ser usada, começamos o desenho da figura irregular pela figura regular que a inscreve. Nesta etapa, usamos linha auxiliar até que a figura seja totalmente concluída. No perímetro da figura regular, vamos marcando as medidas que formam a figura irregular, e assim vamos obtendo através do uso do escalímetro, dos esquadros e do compasso. Para traçar as meias circunferências que compõem a figura, observem que os centros destas devem estar definidos, assim como os pontos de concordância, como aprendemos nas aulas anteriores. Para traçar as linhas inclinadas, observem a posição dos esquadros, lembrando que sempre eles estarão apoiados na régua paralela. Concluído o desenho da figura geométrica, é hora de usar a lapiseira 07 ou 09 e reforçar as linhas para que fiquem em traços grossos. Em seguida, vêm as informações escritas. As medidas ou dimensões escritas em um desenho técnico são chamadas cotas, quer sejam lineares, raios, ângulos e outros. Os ângulos são cotados com linhas de cota em arco, sempre traço fino, e suas marcações podem ser setas, pontinhos ou tracinhos, conforme o estilo usado no desenho. As linhas de cotas lineares devem ser paralelas às laterais da figura e afastadas desta 1 centímetro, medido na escala 1:1 e sempre em traços finos. As linhas de chamada ou de extensão devem ser perpendiculares à figura, definindo o limite da medida. Estas linhas têm sua origem na figura e são obtidas a partir do uso da régua paralela e dos esquadros apoiados. São sempre em traços finos. As marcações são tiques feitos na interseção das linhas de cota com as linhas de chamada, que podem ter a forma de pontinhos ou tracinhos a 45 graus, dependendo do estilo usado no desenho. A escrita das cotas deve ser centralizada, de altura de 2 milímetros, na escala 1:1, perto da linha de cota, mas sem encostar nela. Deve-se usar lapiseira 05, procurando aplicar a caligrafia técnica, observando a sua legibilidade. As cotas de níveis são específicas para o desenho de arquitetura, e veremos esta técnica no momento oportuno. As cotas são escritas em centímetros, sem espaço, vírgulas ou pontos entre os algarismos, mas são lidas em metro. Por exemplo, se estiver escrito 100, vamos ler sempre 1 metro. Se 450, vamos ler 4 metros e 50 centímetros, e assim por diante. São as normas da ABNT. Vejamos: linhas de cota em traços finos, linha de chamada em traços finos, mais longas no sentido da figura, marcações em traços médios. Neste estilo de desenho foi adotado tracinhos a 45 graus, que tem uma direção correta que será explicada na aula presencial. Observem as cotas dos raios e dos ângulos.
Para concluir nosso desenho da figura geométrica, depois de cotá-la, deve identificá-la com título, lapiseira 07 ou 9, altura 5 mm, e indicação da escala usada, lapiseira 05 e altura 3 mm, medidas na escala 1:1. Esta informação sempre deve ficar abaixo da figura. Para finalizar, vamos observar o exemplo mostrado nesta imagem. Pelo título percebemos que é uma planta, na verdade, parte de uma planta, e a escala usada foi 1:50. Então este desenho foi reduzido 50 vezes em relação às dimensões reais. Observando as indicações, percebe-se que é um desenho que contém as 3 espessuras de linhas, traço grosso, médio e fino. Também apresenta linhas diferentes das contínuas, como as tracejadas, sempre finas, e traço, ponto, traço em espessura grossa. Estas linhas e suas espessuras formam uma linguagem no desenho arquitetônico e trazem um significado em si mesmas, que será visto oportunamente. Identifiquem o sistema de cotas aplicado no desenho de planta.